Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Alerta Brasil Livre. Galera, tava relutando muito para fazer esse vídeo porque tá complicado o nosso país aí, né? A gente vai viver mais um ano de eleição aí e não sabemos o que vai acontecer. O que é essa foto aqui? Essas fotos até então são os pré-candidatos à presidência da República de 2026. Vamos lá falar. A parte de cima aí, da esquerda para a direita. Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Todo mundo já conhece, pelo PT. Flávio Bolsonaro, então filho do presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. É o Caiado aqui, né? Acho que é Rodrigo Caiado. Eu até fiz pedi para Gemini aqui. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. O Zema, atual governador de Minas Gerais. Aldo Rebelo. Renan Santos, do novo partido Missão aí. A figura carimbada do Cabo Daciolo. E esse último indivíduo que eu não sabia quem que era, que é o Augusto Cury. O Augusto Cury. Até então temos 8 candidatos. Galera, o que acontece? É, a parte de cima aqui é sempre o mais do mesmo. Ouço alguns dizer que o Aldo Rebelo ele tem boas ideias, um cara inteligentíssimo. Fiquei até surpreso de saber que algumas ideias dele batiam muito com a do Enéas, pelo que uma pessoa que eu vi falando dele, Eduardo Rebelo. Temos o Renan Santos do Partido Missão, que assim, vem se dizendo que é o antissistema, que é a política nova que vem para o nosso país. Está tentando crescer com o partido dele aí. Eu, particularmente, tenho muitas interrogações quanto ao partido Missão. Somente de umas coisas que eu ouvi o Arthur Duval falando essa semana, essa semana não, falando num podcast, que ele quis dizer assim, eles vão trazer uma pauta assim popular, tipo segurança pública, acabar com o crime organizado, combater o crime organizado com ferro e fogo, se não se entregar vai morrer. Porque o Arthur Duval disse assim, que a gente ganha capital político e aí a gente consegue passar as pautas que não são populares. Quer dizer, eles vão enganar o povo para depois dizendo que vai resolver um problema que é grave no nosso país, que é a segurança pública, que ninguém resolve. E depois vai vir com pautas que vai lascar o povo novamente. O Renan Santos fala abertamente que vai precisar de uma nova reforma da Previdência. O Zema também fala abertamente que vai fazer reforma da Previdência. O Flávio Bolsonaro, eu não lembro se ele disse que vai fazer, nem o Lula. Então, assim, no final, quem vai se lascar é o povo. O que eles fizeram, os políticos do nosso país fizeram? Eles dividiram a nação com a história de esquerda, direita e o centro para poder se perpetuar no poder por muitos anos. No final, todos esses caras sentam e conversam. O Renan Santos mesmo falou que não teria problema de o Caiado estar compondo com ele numa eventual vitória dele como para presidente. Então, no final, a gente não tem nada novo aqui. Vamos só olhar os partidos políticos de cada um. Fiz aqui no Gemini. Vamos lá, o Lula já sabe, é do PT, o Flávio Bolsonaro também já sabe que é do PL.
O Ronaldo Caiado do PSD do Gilberto Kassab, né? Dando figurinha carimbada aí na política brasileira. Já foi até prefeito de São Paulo. Romeu Zema é do Novo. O Novo também veio que nem omissão. Não, a gente é diferente, a gente vai fazer diferente. Na época eu vi amigos meus fazendo campanha fervorosamente para o Partido Novo. E o Novo se tornou isso aí que é hoje. Acho que o nome dele é é um político do Rio Grande do Sul. Eu esqueci o nome dele. Um cara inteligentíssimo lá do Rio Grande do Sul, do Partido Novo. E o Zema parece ser uma pessoa bem intencionada, mas algumas coisas que ele já andou dizendo aí me deixa com o pé atrás como ele presidente. Vamos lá. O Aldo Rebelo é do Democracia Cristã, do Partido DC. O Renan Santos do Missão, Partido Novo. O Cabo do Ciolo é do Mobiliza. Nem sabia que existisse esse partido, para dizer a verdade. E o Augusto Cury é do Avante. Então, galera, nós como população, uma hora a gente vai ter que deixar esse negócio de partido de esquerda e partido de direita e de centro de lado. E se juntar de novo como foi lá no passado as diretas já. Tá? Quem é mais novo aí não sabe o que é direta já, quer ver? Vamos abrir o YouTube aqui. Queria uma imagem da época. Deixa eu ver isso aqui. Ó. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu jogar pro meu fone de ouvido. E arrumar aqui também. Pra jogar. Já tá. Beleza. Vamos ouvir aqui, para quem não conhece o que faz Volta direta das já. eleições diretas para presidente levou milhões de pessoas às ruas em todo o país. Mas a proposta, apresentada na emenda Dante Oliveira, foi rejeitada pelo Congresso sob pressão da ditadura. Com isso, a chapa Tancredo Sarney foi eleita de forma indireta no ano seguinte. A ditadura temia que uma eleição direta em 1985 resultasse na escolha de um político de esquerda, como Leonel Brizola, que poderia revogar a lei da anistia e punir os militares responsáveis por abusos durante o regime autoritário. Mas quando as eleições diretas voltaram a fazer parte da Constituição brasileira? Isso aconteceu em 15 de maio de 1985, exatamente 2 meses após a posse de Sarney. O Congresso aprovou as eleições diretas logo após a morte de Tancredo, como uma forma de homenagear o presidente que não chegou a tomar posse, cumprindo assim uma de suas promessas de campanha. Quer saber mais? Leia a reportagem do. Ó, isso aqui, ó. Vamos olhar isso aqui, ó. Deixa eu pular aqui. O povo brasileiro havia perdido o direito de eleger seu presidente. Era uma torrente cívica que se arrastava. Em meados da década de 1980, Vamos olhar isso o aqui. Brasil, ainda sob o jugo de uma ditadura militar que se arrastava por mais de 20 anos, explodiu em um clamor uníssono. Não era apenas um protesto, era uma torrente cívica, uma exigência irredutível. Diretas já. Mas o que foi, de fato, este movimento colossal?
Por que milhões de brasileiros foram às ruas? E mais importante, qual é o seu legado para a democracia que temos hoje? O Diretas Já não nasceu do nada. Ele foi o ápice de um longo processo de abertura política controlada, iniciado em 1979 com a Lei da Anistia, mas que caminhava a passos lentos e calculados pelo regime. Desde 1965, com a promulgação do AI-2, o povo brasileiro havia perdido o direito de eleger seu presidente. O chefe da nação era escolhido por um colégio eleitoral composto por membros do Congresso Nacional e delegados das Assembleias Legislativas Estaduais. Um mecanismo desenhado para garantir a permanência do poder militar. A transição, ou abertura lenta, gradual e segura, como era chamada, esbarrava na sucessão do general João Figueiredo, o último presidente militar. O descontentamento popular crescia, alimentado por uma crise econômica severa, com inflação galopante e o desemprego em alta. O povo não queria apenas o fim da ditadura, queria participar novamente. A ideia de restaurar as eleições diretas para presidente ganhou corpo em 1983. O marco político inicial foi a apresentação da proposta de emenda constitucional, PEC número 5, mais conhecida como Emenda Dante de Oliveira, em abril de 1983. Essa emenda propunha simplesmente a alteração da Constituição para que a escolha do presidente e vice-presidente voltasse a ser por voto direto. O que começou como uma proposta legislativa rapidamente transcendeu os corredores do Congresso. Transformou-se no maior movimento popular da história republicana brasileira. Vamos parar aqui. Então aqui, esqueça um pouquinho o que estava acontecendo na época. O que eu quero mostrar aqui, que o povo se uniu. O povo inteiro se uniu. Não existia esquerda, não existia direita. Existia o povo. E hoje nós estamos brigando entre direita, esquerda, centro, por políticos que não resolvem nada, absolutamente nada em nossas vidas. E a gente está sempre aceitando o quê? Migalhas de políticos. Ah, eu vou te dar um bolsa isso, eu vou te dar um bolsa aquilo, ah, eu vou te dar cota para isso, eu vou te dar cota para aquilo. E é disso que a gente quer viver? A gente trabalha a vida inteira para chegar lá no final e se aposentar com um salário mínimo? É isso que a gente quer para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos? Até quando a gente vai ficar brigando entre a gente e esses caras vão ficar ganhando 40 mil, 45 mil, tem juiz que ganha mais de 100 mil reais aí, e a gente ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos? Pessoal, ou a gente acorda de vez, ou esses políticos que estão lá em Brasília vão acabar com as nossas vidas. E depois não adianta chorar. Não adianta ir na internet ficar chorando que não consegue comprar o alimento, que tá tudo caro no supermercado, que o filho tá passando fome, que o aluguel está muito alto. Não vai resolver nada. Ou a gente para agora e se une como Brasil e não como partido político, ou a gente tá fadado a acabar em mínguas. Ok? Alerta Brasil Livre.